Seja bem-vindo a mais essa entrevista do Instituto Legislativo Brasileiro, na nossa produção sobre as licitações. Estamos conversando com o Dr. Lucas Furtado, ele que é do Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, e tem conversado conosco ao longo das entrevistas sobre as licitações, seus detalhes, suas modalidades, como elas se processam dentro da gestão pública. E hoje vamos tratar de uma novidade, do pregão. Doutor Lucas, olá. Olá, tudo bem. O que é que o pregão tem de novo? Por que ele vem como uma modalidade nova e vem para facilitar o que na vida dos gestores públicos? Bem, é um prazer hoje podermos conversar sobre essa nova modalidade de licitação. É uma inovação dentro do nosso sistema de licitações e de contratações, que é o pregão. O que é o pregão? O pregão é uma nova modalidade de licitação. Isso significa dizer que é um novo procedimento que vai ser adotado para a contratação de alguns bens e de alguns serviços. Essa nova modalidade pode ser utilizada em algumas situações como uma opção a uma concorrência, tomada de preços e convite. Sempre será uma opção, uma alternativa para o gestor público? Quer dizer, esse pregão, essa nova modalidade não vem para revogar uma outra modalidade ou substituí-la efetivamente? O objetivo da criação dessa nova modalidade foi criar uma opção. Em nada se revogou a lei de licitações, a lei 8666, mas em algumas situações em que o administrador público antes teria de usar concorrência, tomada de preços ou convite, pode ele, como uma alternativa, usar o pregão. Agora, num exemplo prático, pelo que a gente pode entender que são bens e serviços dentro dessa modalidade do pregão? Na prática, vamos a um exemplo. Bem comum, por exemplo, contratação de um material de expediente, caneta, borracha, papel, veículos. Nós temos a rigor que o pregão foi criado pela Lei 10.520 e regulamentado por um decreto. No Plano Federal, para a Administração Pública Federal, nós temos o Decreto 3.555, de 2000. Esse decreto contém um anexo que apresenta uma lista de bens e de serviços. Qual é o critério em relação a essa alternativa para o gestor público? Quando é que o administrador vai resolver? Bom, agora eu uso o pregão ou sempre usarei o pregão na medida em que ele é fácil, ele é mais prático, é mais ágil, como trâmite burocrático, digamos assim? Olha, é uma decisão discricionária, vale dizer, liberdade do administrador público, só que o administrador público deve sempre considerar interesse público em todas as suas decisões, mas existe uma liberdade, sim. Convém, para a contratação desses bens, desses serviços comuns, que se use pregão, porque é rápido, porque reduz preço, mas não existe a rigor nenhuma obrigatoriedade. A lei põe o pregão à disposição dos administradores públicos. O decreto diz que para aqueles bens deve-se utilizar preferencialmente o pregão, porque já se sabe que ele é um instrumento muito positivo, mas em termos de obrigação, de punição, de forma alguma. Caso o administrador público queira continuar a utilizar as modalidades da Lei 8666, não é isso? Ele está deixando de utilizar um instrumento muito bom, muito positivo, mas não há que se falar em nenhuma irregularidade em absoluto. Mas, repito, convém que se utilize o pregão. Como uma modalidade nova, como essa alternativa legal é recente, os administradores públicos ainda não dominam o dispositivo legal, tampouco o procedimento. Quer dizer, há aí uma tendência de que com o tempo os gestores vão despertar para essa nova modalidade? Nesse ponto é muito interessante a iniciativa do ILB de nós estarmos aqui conversando sobre o pregão. Que é fato que a maioria dos estados e a quase totalidade dos municípios do Brasil não tem utilizado o pregão porque não conhece. A lei é de 2002, então é uma lei relativamente recente. O que convém é divulgar o pregão. Os servidores da administração pública já estão acostumados a trabalhar com as modalidades da Lei 8666 há mais de 10 anos. Então, convém treinar seu pessoal, designar servidores para fazerem cursos de pregão, eles que vão ser considerados os pregoeiros, não é isso? Os responsáveis pela condução do pregão, e utilizar sem medo. Claro, existe uma inércia natural de que, como é optativo, não, eu vou continuar a fazer o que eu sempre fiz. Convém treinar o pessoal
experimentar essa nova modalidade de licitação e verificar que ela produz excelentes resultados para a administração pública. É possível a gente trazer aí uma relação, assim, um elenco de vantagens, essas facilidades que o pregão traz hoje como modalidade para a administração pública? É possível a gente fazer uma relação do que seria essencialmente de caráter mais prático em relação ao pregão? Quais são as vantagens? 1, rapidez, né? Celeridade do processo. 2, nós temos aqui redução de preços. Como nós temos a combinação de propostas por escrito e lances verbais, isso reduz preço. Então, o que eu tenho aqui? Um procedimento rápido, 8 dias úteis, vou ter uma sessão pública, ao final dessa sessão pública eu já vou ter um procedimento encerrado. Por quê? Encerrada a fase de lances verbais, o pregoeiro toma apenas um licitante vencedor. Quem é o licitante vencedor após os lances verbais? E ainda na sessão pública, o pregoeiro vai verificar se esse licitante, apenas ele, tão somente ele, atende às exigências de qualificação, capacidade jurídica, regularidade